Há um belíssimo filme de 2003 feito por um dos grandes diretores de cinema português, Manuel de Oliveira, que tem como título Um Filme Falado. E já no início do filme ele descreve numa embarcação, num grande navio, uma mãe e a sua filhinha. A mãe é professora de história e começa a apontar no porto de Lisboa os monumentos para a filha, dizendo das grandes navegações, do infante Dom Henrique, de Vasco da Gama, dos marinheiros. E lembra-se de um mito, o mito de Dom Sebastião. Aqui a menininha pergunta: mamãe, o que é um mito? A professora de história responde: mito são histórias imaginadas a partir de certos acontecimentos. Eu acredito que essa noção de mito dê conta de cobrir praticamente todas as esferas daquilo que a gente chama atualmente de mito. Há o mito do bom selvagem, há o mito do herói, há o mito das idades, né, proposta por Hesíodo. Há diversos mitos e todos eles procuram dar sentido à realidade. Não há, portanto, a noção de que há um momento, ou houve um momento na história, em que as fábulas eram contadas, as historietas. Isso não representam os mitos. Os mitos são aquelas condições para permitir que as pessoas se compreendam no mundo. Quem tratou disso de maneira magistral foi Adorno e Horkheimer, numa obra em particular chamada A Dialética do Esclarecimento, assinalando que a chegada da modernidade, a chegada da era da razão, não fez desaparecer o mito. Então, havia a criação constante de novos mitos. Nós somos, essencialmente, fabricadores de mitos. Se a Ilíada de Homero fez de tudo para expulsar os mitos da sua narração e colocou em primeiro plano o feito dos heróis, na segunda obra, A Odisseia, o que se vê é uma tentativa de erigir novos mitos. E chegamos ao século XX, no mito da democracia racial, o mito de que a sociedade brasileira é aberta e plural. Chegamos a uma compreensão de nós mesmos muito exaltativa, como se nós, dotados de racionalidade, pudéssemos prescrutar tudo o que existe na natureza das coisas. A ideia de profundidade, que durante séculos serviu para fundamentar, serviu para dar lastro aos grandes sistemas de pensamento, aos grandes sistemas éticos, atualmente vem perdendo sentido, convertendo-se, portanto, num mito. Em geral, nós nos apropriamos de uma faceta, de um caráter da palavra mito e associamos a indivíduos na atualidade que nos parecem mover certos eventos históricos. O que eu sugiro é que nós possamos ver o mito em todas as suas múltiplas formas de manifestação. Por exemplo, o inconsciente daqui a 1 ou 2 séculos, que hoje serve para compreender aquilo que reside e habita no interior de cada um de nós, pode ser considerado como o Minotauro um mito. As nossas experiências mais atuais parecem portar ao mito uma realidade profunda. Ou seja, mito não é uma historieta, não é uma fábula, não é alguma coisa de irreal. Os mitos são muito reais.